próximo painel é mais valor para o ISP, as inúmeras opções de serviço. Chamo para compor a mesa, por favor, o presidente do Ícaro Media Group para o Brasil e a América Latina, André Miller Borges, por favor. O diretor-geral da Novácia, Onan Seminis. O diretor de vendas e parcerias da FIBrasil, Paulo Donini. A moderação será do presidente da Techsoft, Djalma Petit. Boa tarde a todos. Já passa do meio-dia, então vamos começar com boa tarde. Bom, como já foi anunciado, né, o nosso painel aqui visa debater exatamente a questão de como agregar valor na oferta dos provedores. Pelo que eu aprendi ontem e hoje, porque a minha área não é exatamente provimento de acesso, de serviço, há pelo menos uma tentativa, né, dos provedores de se diferenciarem através da prestação de serviços e de agregação de valor às suas ofertas, buscando aquela briga que eu imagino que deva ser bem ferrenha, no sentido de competir por velocidade e preço. Então, esse painel tem essa função, nós vamos debater esse tema, e temos aqui 3 especialistas que certamente vão fazer suas apresentações e suas colocações nesse sentido, que vão enriquecer muito. Eu não sei se a gente já tem uma ordem definida aí de manifestação, ou a gente que decide. Quem é que quer começar? Então, vamos lá. Uma boa tarde a todos, uma boa tarde a todas, né? Eu me chamo Onan, faço parte aí do Grupo Novácia. Estou muito honrado hoje por participar dessa roda de debates, né? Onde a gente pode expor nossas ideias, né? Compartilhar aí desse momento aí que nós temos hoje de grande expansão, seja ela de rede, de inovação, das tecnologias, né? Queria agradecer aí pelo convite, né? Parabenizar aí os organizadores, Rodrigo aí, parabéns aí, cara. Espero poder fazer parte aí também, né, dos anos seguintes, né? Eu vejo isso aqui como uma forma de aprendizado. Aprendi também muito ontem, né? Estou aí aprendendo hoje, né? Espero compartilhar com vocês aí também os nossos conhecimentos aí dessa jornada, né? Eu já estou 8 anos aí fazendo parte do Grupo Novácia, né? A Novácia começou em 2008 no segmento do ramo corporativo, com conexões via rádio, né? Onde a gente identificou aí, né, no mercado uma tendência, né, que fizemos o projeto e nos atualizamos aí para a parte de fibra, né, toda a parte de FTTH, estruturamos Brasília e em torno, né, e eu vim aqui para apresentar algumas estratégias de crescimento, de receitas, né, que a gente veio aplicando aí nesse longo do tempo, né. Uma das estratégias que eu vejo para aumento de receita aí do provedor e serviço é a rede, né, o compartilhamento da rede. Foi um painel super interessante, né, o painel anterior, onde pôde colocar algumas ideias, pôde expor, né, algo que a gente como provedor, vem debatendo há muito tempo, que é o compartilhamento de rede, né? Uma das formas que a gente tem, inclusive para provedor, para expansão e captação de novas receitas, é o compartilhamento de rede, né?
Hoje a gente sabe que é muito difícil, ainda mais com esse momento aí de regularização, regulamentação de portes, né? Um provedor menor entrar hoje até no mercado competitivo, com essa estrutura da forma que está hoje, né? Eu concordo super com, eu acho que o nosso parceiro Arcanjo, que comentou e falou realmente que é algo que os provedores eles não são ouvidos, né? Eu acho que eles poderiam ter mais essa oportunidade de voz para poder passar, né, e entregar realmente o que é acontecido no dia a dia. Né? Então, uma forma de uma expansão, já entrando no tema, né, de captação de receita, aluguel de porte. Né? A Novácia vem aí com uma estrutura bacana, grande até aqui, atendendo basicamente 32 cidades, tanto de Brasília quanto no entorno. Né? É uma forma que eu vejo de poder aplicar, né? Uma forma que eu vejo de poder passar para os outros provedores é o aluguel de portas. Né? É uma forma que reduz custo. Né? Hoje em dia, o que é um desafio para as empresas você aumentar a receita sem ter que reduzir custos. Né? Acho que ainda não tem uma metodologia aí preparada ali, já pronta para você poder já aplicar, aumentando receita e reduzindo custos. Né? E uma forma que eu vejo é um compartilhamento, uma estratégia, né? Que eu vejo é o compartilhamento de rede. Os provedores hoje eles são bem parceiros, né? Eles são bem unidos em relação a isso. Né? Então eu vejo uma maneira de aumentar a receita, de entrar em regiões ainda que ainda não atuam. Né? Eu também não vejo outros provedores como um concorrente direto. Né? Eu vejo eles como um parceiro. Juntos é uma forma de poder agregar, né, mais, a poder chegar a lugares que talvez sozinho seria difícil de poder chegar. Né? Então, uma das formas que eu vejo é o compartilhamento da rede, né, que aí diminui custos, redução de custos, porque hoje nós sabemos aí, ainda mais com o debate anterior, porte é algo hoje muito complexo, é algo hoje muito pesado para os pequenos provedores. Né? Hoje nós sabemos que os grandes players têm um valor realmente, como foi falado aqui, diferente dos menores, né? E isso para entrar no mercado, você expandir sua rede e aumentar sua receita, isso é um obstáculo. Né? Então, a forma de você, inclusive, chegar a locais, a regiões, né, que ainda não explorada ou até pouco explorada, o compartilhamento de rede ele é uma válida opção, né, para os provedores aí podendo chegar até o cliente final. Né? Uma outra maneira que eu vejo também de aumentar a receita e criar essa receita para os provedores são o segmento do mercado. Você segmentar o mercado. Né? Você tem que saber, basicamente, a atuação ali do seu cliente. Porque não basta só eu entrar num grande cliente e querer dar o mesmo atendimento que um pequeno. Né? Eu posso ter várias barreiras, seja ela de valores, seja ela de serviços. Né? Então, a maneira que eu vejo também como uma estratégia é você segmentar o mercado e colocar planos, serviços específicos para aquele tipo de cliente. Né? E eu acredito que junto com isso vem o marketing também. Né? Todas as empresas eu acho que tem que estar bem estruturada, bem segmentada no marketing. Né? Hoje os grandes players fazendo consultoria aí em alguns provedores, inclusive provedores regionais, muitos deles já têm uma equipe de marketing ali. Nós sabemos hoje que uma ferramenta aí de divulgação e que uma das mais usadas são as redes sociais, as mídias sociais, né? Onde um provedor que não faz parte hoje, né, acaba perdendo espaço, né? Acaba ficando de fora aí do mercado e com isso não alcançando assim as receitas, né? Não tendo essa questão das receitas. Né? Uma outra questão que eu vejo também muito importante e para mim uma das principais é o atendimento, né? É o suporte diretamente ao cliente, ao usuário. Né? Hoje, o que um cliente ele necessita? Ele precisa ser respondido de forma rápida, atendido de acordo com a necessidade. Né?
Eu acho que isso vem um conjunto, é uma estratégia que vem de conjunto. Você amplia a sua rede, você segmenta o seu mercado, você divulga isso, e com isso você precisa dar, né, o suporte para esse cliente. Então, uma forma que eu vejo de aumentar a receita é você dando um suporte de qualidade. Isso já começa dentro das empresas também, né? Com treinamento, capacitando pessoas, liderando pessoas, né? E é isso, eu acho que é isso aí. Obrigado, Ana. Eu não defini o tempo, né? Devia ter feito isso, mas o Anan colaborou comigo e ficou dentro do tempo que eu imaginava propor a vocês. Como a gente tem 1 hora de painel, eu estou propondo que cada um se manifeste por 15 minutos e a gente ainda deixa 15 minutos aí para debates. Tá? E, bom, já anotei aqui algumas coisas, Anan. Na hora do debate eu vou provocar aí já algumas perguntas. Sugestão é que a gente siga aqui da direita para a esquerda. O André, convido o André, então, para fazer a manifestação dele. Disfarçada. Pronto. Está funcionando agora. Obrigado, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao Momento Editorial pelo convite. Mando um abraço para a Miriam Aquino, que infelizmente não está aqui. Eu acho que esse tema de rentabilização do investimento de ISPs é dos mais relevantes, né? É algo que aflige todo o setor de telecomunicações e operadores de todos os portes, na medida em que o investimento em tecnologia e redes é cada vez maior, né? Então, apesar de ser móvel a tecnologia, mas o 5G e daí por diante exige muito mais investimento em fibra, né? Então, a capilaridade da rede fica maior e a rentabilidade fica menor, né? Dependendo de quando você entrou no negócio de telecomunicações, não é tão aflitivo assim, porque você não teve oportunidade de perder as receitas de voz, de telefonia fixa, receita de mensagem e outras receitas todas que as operadoras perderam, né? Mas o desafio continua sendo o mesmo. A receita para o provimento de banda larga, evidentemente, é bem-vinda. Existe o lado dos custos, que tem que ser muito bem trabalhados, né? Mas existe uma oportunidade de monetização da base de assinantes, né? Então, hoje o que acontece é que o provedor de telecomunicações ele faz a conexão e depois o mercado da internet vem e fatura com os serviços que oferecem de todos os tipos e que todo mundo aqui consome, né? Então, estão aí as Big Techs com a força que tem para mostrar o sucesso desse modelo, né? Eu inverti um pouco o meu caminho, né? Eu tive vários anos em telecomunicações, eu acho que quase 18 anos em telecomunicações, e hoje estou na área de TI, com soluções digitais, né, de plataformas digitais, mas com foco nesse mercado de telecomunicações e com foco no mercado que produz conteúdo, né, e com a missão de criar valor para esse mercado, né, exatamente atender essa aflição, essa necessidade de geração de maiores receitas, né. Então, assim, eu comecei em telecomunicações por TV por assinatura, né? Aí, com a convergência digital, a rede de TV por assinatura se tornou uma rede campeã de banda larga. A banda larga entrou em telecomunicações. Aí houve a consolidação do mercado, todas as grandes telcos adquiriram todas as operadoras de TV por assinatura, né? Eu ainda tive a oportunidade de participar de uma etapa da Oi, antes da reestruturação, e também de ir para o outro lado do balcão
atuando no governo como secretário de Telecomunicações durante o governo Temer, né? Então, esse tema, para mim, é muito interessante, é muito caro, e eu, na minha experiência, verifiquei o seguinte, que a empresa se tornou muito bem-sucedida, a empresa de TV por assinatura, quando ela conseguiu rentabilizar de outras formas a mesma rede que tinha. Então, na rede que ela entregava o serviço de TV por assinatura, ela passou a entregar serviço de banda larga, e com a banda larga, tudo que vem, né? Eu acho que, nesse caminho, quem já tem a rede de fibra e, eventualmente, não tem um conteúdo, tem uma oportunidade de seguir o caminho inverso. Então, assim, já existe a conexão, várias pessoas estão rentabilizando, né, essa conexão, e, por que não, o próprio dono da rede, né? E de que forma fazer isso? Existem, já bem conhecido de vocês, né, aplicações de provimento de um serviço de TV por assinatura feito online. Mas, antes disso, né, que é um serviço um pouco diferenciado e tem de ter um ticket mais caro, você tem uma oportunidade de, através de uma plataforma digital, ou de mais plataformas digital, uma para rede fixa e outra para acesso por telefonia móvel, de ter relacionamento com o seu assinante, que tem que falar com você, tem que saber como é que está o contrato dele, tem que saber como é que está a fatura dele. E, fazendo uma integração dessa plataforma com uma plataforma de conteúdo relevante, você tem a oportunidade de capturar o engajamento desse assinante. Então, ele vai lá ver a fatura dele, vai lá ver as condições do contrato dele, acaba tendo notícia do tempo na cidade dele, o que está acontecendo na cidade dele, o que relevante está acontecendo na vida dele. Né? Como em qualquer coisa que se faz, né? Se você entra num navegador, o navegador já joga um montão de informações para você, né? Se entra num buscador, ele faz a mesma coisa. E a ideia é fazer exatamente isso, com conteúdo de relevância, de forma que capture o engajamento do assinante, né, da rede, e que obtenham uma monetização através disso, ou através de publicidade digital, ou através mesmo de vendas, de um upsell do próprio produto da operadora para uma velocidade mais alta, ou, eventualmente, até um serviço de streaming mais robusto, né? Então, na Ícaro, né, a Ícaro é uma startup, né, uma plataforma internacional que desenvolve esses aplicativos e esses sites com conteúdo, né? E o que a gente chama de conteúdo geralmente envolve também vídeo, mas é um conteúdo voltado para notícias e fortemente baseado em inteligência artificial para produzir esse conteúdo, e também para entender qual a maior necessidade, qual o maior interesse dos assinantes, né? Então, através disso, eu acho que os operadores têm uma oportunidade bastante grande de rentabilizar a sua base, né? Essa é a nossa proposta, é isso que a gente vem entregando, é o que vem acontecendo, eu acho que é bastante interessante. Como eu fui secretário de Telecomunicações, eu não posso parar só vendendo o meu peixe, né? Assim, esse momento de transformação digital é um momento muito rico, né? E todo mundo está participando de eventos, e aqui eu, infelizmente, só pude participar desse painel, mas a IoT oferece inúmeras oportunidades. E, na medida em que tenha que haver a integração da rede com elementos, né, ou de captura de imagens ou de sensores, existe uma oportunidade infinita de parceria
com as pessoas que vão prover os serviços que utilizam o IoT, né? Assim, eu entendo que as operadoras, de um modo geral, grandes ou pequenas, né, não têm a vocação para fazer tudo que a IoT permite, porque é absolutamente o mundo, mas a oportunidade de parceria é muito grande. Então, assim, em parceria com quem faz gestão de tráfego, com quem faz segurança, com quem faz medicina à distância, assim, a lista é muito, muito extensa. Então, eu diria que essas são as frentes. Essa frente de IoT é uma frente que tem que ser aproveitada, né? Mas a rentabilização da própria rede com a base dos seus assinantes é também uma alternativa bastante concreta e interessante que merece ser explorada. Obrigado, André. Vamos passar, então, para o Paulo, tá? Fazer as considerações dele. Por favor, Paulo. Beleza. Boa tarde a todos, a todas. Queria agradecer a Momentum também pela oportunidade de estar aqui, participando desse painel. Onan, André, Djalma, boa tarde para vocês. É um prazer estar aqui, ao lado de colegas ilustres do setor. Eu participei escutando do painel anterior e ouvindo o Arcanjo comentar ali de que não são concorrentes, são amigos, né? E isso tem muito a ver com o que a gente faz na FiBrasil, né? Que é uma operadora de rede neutra e que fala muito com o motivo do painel anterior, que foi muito bem conduzido pelo Rodrigo. E aí eu vou fazer um gancho aqui, né, que me veio na hora, quando o Marcos Diniz comentou sobre a questão dos postes, né, que é finito, né? O espaço é finito e a fibra é quase infinita, né? E a possibilidade de você ter vários provedores, vários parceiros, né, na mesma fibra. E é exatamente o que a FiBrasil faz, né? Compartilhamento de infraestrutura. E não se limitando só ao poste, né? Não se limitando só ao ponto. Também na fibra, na CTO, no POP. Então, é toda a infraestrutura de uma rede metropolitana disponível para o provedor. Então, isso, como motivo aqui do nosso painel, é uma oportunidade grande de levar valor, né, para o negócio, para a velocidade de um lançamento de uma cidade, para a oportunidade de chegar mais longe, né? Então, o Arcanjo comentou aqui dos interiores, né? E a gente vê muito sentido quando a gente conversa com um amigo, parceiro, né, um provedor, é que ele está numa cidade, tem uma infraestrutura, e na cidade vizinha ele gostaria de entrar, e pelos investimentos, pelo custo, pela falta de capacidade, de espaço e tudo, ele não entra. Então, a rede neutra é uma grande oportunidade para isso acontecer, né? Porque você tem a infraestrutura pronta, todos esses custos de poste, de rede, todos de manutenção da rede, são todos compartilhados, né? Então, isso traz um grande ganho para o negócio, uma celeridade para lançamento. Então, acho que é um ponto importante aqui para a gente colocar e debater aqui sobre isso, né? Então, acho que, né, o que o André veio falando de agregar serviços, né, e de compartilhar custos, acho que é a grande questão de a gente pensar e montar um plano que envolva esses atores aqui do setor, né? Acho que de forma resumida, é isso. Obrigado, Paulo. Então, pessoal, vou me valer aqui da posição de coordenador e vou abrir as perguntas aqui para o nosso pessoal. E, na sequência, eu já vou fazer uma para cada um. E aí, na sequência, aí, a gente abre para o pessoal, tá bom? Bom, então, né, o Anan ali comentou de compartilhamento de rede e de segmentação de mercado, né? Foi as coisas que ele levantou, importantes. Eu ia fazer uma pergunta de compartilhamento de rede, Anan. Se você, enquanto dono de provedor, se você teria algum tipo de critério, né, nessa questão de compartilhamento de rede? Porque, eventualmente, imagino eu que você pode
como eu não sou do ramo, você me permite aí fazer umas perguntas que talvez não sejam as mais indicadas. Mas imagino que você vai entrar numa região geográfica, por enquanto você está sozinho lá, ou está com pouca gente, né? E até que ponto você imagina que esse compartilhamento com concorrentes vai te afetar? Então, essa é a primeira pergunta que eu faria para você, né? André trouxe aí questões interessantes, né? Passou ali por essa questão de neutralidade da rede, que eu acho que nem é muito tema aqui agora, mas eu faria para você, André, uma pergunta seguinte, né? Você mencionou que se tem gente que está monetizando lá, por que o próprio dono do provedor não poderia monetizar, né, essa infra que ele tem? Né? Acho que foi isso que você comentou, né? Aí a pergunta que eu te faço é, para isso ocorrer, né, você não teria uma perda de foco, na medida em que eu precisaria gerar, eu como provedor, precisaria gerar um volume de conteúdo suficiente para fazer diferença, então não haveria uma certa perda de foco, estou mudando de ramo, né? E ainda faço uma pergunta aqui para o Paulo, né? Nessa questão ainda também de compartilhamento de infra, se ele vê possibilidade de atração de novos players, né? Na medida em que a empresa oferece uma infraestrutura para ser usada por terceiros, eventualmente novos players aí que já são somente de conteúdo, empresas de software, etc., que pensassem, não, o nosso modelo de negócio agora, eu vou fazer uma parceria com uma operadora de rede neutra para colocar. Você acha que esse modelo de negócio seria interessante também? Então, são 3 perguntas que eu faço aqui para dar o pontapé inicial. E eu peço aí para... Não sei como é que vai funcionar, se vão levar microfone para as pessoas ou não, ou levanta o dedo, faz a pergunta. Então, tão logo eles respondem essas minhas 3 perguntas aqui que eu me antecipei e fiz logo. Por favor, Ana. Certo. Sobre um provedor pequeno que vai chegar em uma determinada região, como você bem colocou, concorrente, né? Eu não vejo muito dessa maneira, mesmo porque hoje os provedores estão mais unidos do que há um tempo atrás, né? Mesmo porque isso é necessário para, inclusive, a gente conseguir debater, colocar situações que hoje em dia está muito em pauta, ainda mais referente à rede neutra, aluguel de porte, muitas outras questões. E quando se fala assim, para poder chegar a uma região e ter essa competitividade, né, eu sempre ouvi muito ainda do meu pai falando assim que quem chega primeiro bebe água limpa, né? Mas hoje até quem está chegando por último está bebendo água limpa, né? Eu não vejo o mercado dessa maneira, de uma forma predatória ou até desleal, né? Hoje em dia, conexão ela não é mais um diferencial, né? Velocidade não é mais diferencial, preço hoje em dia não é mais diferencial, né? Então, assim, sobre um parceiro que queira estar no mesmo local que eu estou, eu vejo isso como uma oportunidade. Inclusive, eu consigo oferecer serviço para ele em relação nesse caso, né? Hoje nós sabemos como provedor que para você passar fibra, para você fazer um projeto de FTTH, para chegar até o cliente é muito caro, né? Hoje em dia não é barato, né? E ainda mais com uma coisa que para mim pega muito e eu vi que está sendo debatido, está sendo discutido, que eu acho que é necessário, a questão dos portes, né? É um custo que hoje uma pessoa compartilha na rede, ele deixa de ter, que no final isso faz uma diferença para quem é pequeno, né? E no final isso acaba, né, sendo um valor relevante que ele poderia estar investindo em outras situações, em uma entrega de serviço, uma ampliação ali do leque de serviços até, no modo geral, né? Onde que eu vejo isso como um modelo de parceria. Se eu estou chegando com a fibra em um determinado local e o meu cliente, ou até o meu parceiro, ele queira
fazer parte daquele local também, eu acho que tem mercado para todo mundo, acho que tem espaço para todo mundo, né? Eu vejo dessa maneira, né? Então eu não vejo como uma concorrência, eu vejo sim como formas, né, de agregar valor, trazendo mais ISP, trazendo mais provedores, né? E aumentando, acho que até o leque de serviço. Hoje, por exemplo, eu posso falar que na Novace a gente trabalha com esse produto, né, que é uma venda de porta, a gente aluga porta ali, então o ISP ele não precisa ter um investimento alto para poder chegar nesse local, né? Ele acaba tendo um custo baixo inicial ali, podendo rentabilizar o cliente com entregando serviço, né, e diminuindo esses custos dele. Obrigado, Ana. Eu entendo que não é perda de foco pelo seguinte, eu entrego essa ferramenta pronta, com todo o conteúdo relevante, licenciado, funcionando, então não tem distração nenhuma. E é uma ferramenta onde vai ter uma integração com o relacionamento que ele tem com os clientes dele, né? Então, isso é um ponto importante, porque nós estamos falando em monetizar esse relacionamento que tem que haver entre ele e os clientes. Então, é preciso que esse tráfego, né, essa interação existe. O resto funciona sem grande estresse da parte dele. O suor está todo nosso, que a gente tem que produzir o conteúdo, tem que usar a nossa tecnologia para a plataforma ser eficiente, né? Mas, assim, até pegando um pouco da deixa, né? O provimento de banda larga com qualidade está se tornando uma commodity, né? Então, é importante existir essa diferenciação. Então, na medida em que você tem um relacionamento com o seu assinante, que ele pode entrar em contato com você para pedir um serviço, pedir um reparo, para tratar de qualquer pleito, e você atende e ainda tem uma oportunidade de monetizar em cima, eu acho que é uma chance muito grande. Aí tem um grande valor a recuperar, né, a apropriar nessa situação. Djalma, boa pergunta a sua, eu vou só relembrá-la, né, que você me perguntou se é possível entrar um novo player, né, utilizando o advento da rede neutra para entrar no negócio, né, novos em geral. Bom, um dos pontos-chave de poder trabalhar com uma rede neutra, no nosso caso, ele precisa ser um SM. Então, a empresa que tem pretensão de entrar nesse setor, ela precisa estar regular, né, com o setor. Uma outra questão importante, eu acho que é possível, sim, entrar uma empresa que não atua hoje, por exemplo, o André comentou aqui do mercado de TV por assinatura, né? Tem um dos grandes que não foi adquirido, né, pelas teles, e que ao longo do tempo ela foi caminhando para o setor de banda larga. E hoje, com o advento da rede neutra, ela está buscando entrar com o serviço de fibra ótica nos locais onde as redes neutras estão, né? Então, é sim uma possibilidade de entrar empresas que não atuavam no setor. Um outro ponto, a FiBrasil em específico, falando um pouco do nosso modelo, nós somos uma empresa de monoproduto, né? A gente só tem uma rede metropolitana em cidades, né, espalhadas pelo Brasil, e a gente necessariamente precisa ter um provedor, né, um parceiro que se conecte com a gente no POP, que leve a conectividade e que faça a instalação na casa cliente. Então, isso não perde a essência que tem um provedor regional, né, que sabe cuidar do cliente, que está próximo. Então, esse fator-chave que fez crescer os provedores é fundamental para funcionar o nosso negócio. Porque a gente não faz instalação no cliente e não tem uma conexão de backbone. Então, uma empresa, um provedor que quer trabalhar conosco, ele leva a própria conectividade e a própria equipe dele faz a instalação. Isso é um diferencial que a gente acredita
que formam uma parceria de sucesso, né? Porque a gente, como só faz isso, tem que fazer bem feito, né? Tem que ter uma rede de qualidade, bem cuidada, com todas as prevenções possíveis e imagináveis. E, por outro lado, levo o que é mais forte do ISP, que é a relação com o cliente, a proximidade e a sua própria conectividade. Ok. Obrigado aos três. Então, abrimos aí para perguntas da audiência. Alguma pergunta? Bom, então, enquanto o pessoal pensa aí, eu vou fazer mais uma aqui para o... André, essa questão do IoT, né, a gente tem hoje aí, a gente tem discutido a possibilidade que o agronegócio pode trazer de ampliação de mercado para todo esse ecossistema, né? Como é que você vê essa questão, até porque estamos falando de algumas, eventualmente, de grandes extensões de terra, e como é que você vê esse cenário, né, de atendimento ao agronegócio? Se você puder dar um... Tem operadoras que estão mais agressivas, ou pelo menos mais aparentes, assim, anunciando que estão explorando essa área, mas, de fato, você tem aí uma necessidade bastante grande. Eu até tive a oportunidade de ser conselheiro de uma startup que faz, quer dizer, o projeto dela é fazer tudo para o agronegócio, né, em termos de ter uma plataforma digital, de gestão do negócio, etc. Mas o primeiro passo que ela está dando e a primeira entrega dela é oferecer a conectividade no campo, que é o que você falou. As operadoras, elas têm uma vocação urbana. Então, tudo que está fora de uma área central, e às vezes residencial de uma cidade, começa a sofrer. Então, você tem várias iniciativas para suprir essas lacunas e essas deficiências. Então, eu diria que tem esse desafio, e são vários modelos. Por exemplo, os grandes produtores são impressionantes, né? Eles desenvolvem, inclusive, toda uma tecnologia própria, né? Contratam o CPQD e tem toda uma rede funcionando dentro da fazenda deles, né? Mas tem esses operadores que estão levando a conectividade para o campo em parceria com geralmente é com uma operadora, né? E aí eles oferecem a conectividade. Aí, a partir daí, a coisa flui, né? Porque eu não preciso ficar exemplificando os usos que se tem de IoT, né, na atividade agrícola, na pecuária, né? Então, está acontecendo de tudo que é jeito, por tudo que é lado, muita gente envolvida, assim, o mercado enxerga essa oportunidade e tem bastante gente investindo nisso. Então, quer dizer que tem projetos aí, turnkey aí, o CPQD vem para a fazenda e põe tudo lá. Faz tudo. Interessante. Né? Posso fazer uma parte, Djalma? Claro, por favor. Tava voltando aqui, né, ontem de viagem aqui do interior da Bahia, né? E aqui a gente tem polos no estado vizinho, né? Até Barreiras, Luiz Eduardo, que são polos de agronegócio, né? E esse caminho todo a gente fez de carro, e você passa por vários trechos de quilômetros e quilômetros sem sinal e sem a possibilidade de conectividade. Então, fazendo aqui um gancho com o que a gente estava falando de parcerias, né? O provedor ele precisa chegar nesse ponto, e a forma de ele chegar nesse ponto, eu vejo como esse tipo de discussão que a gente está tendo aqui, que são o compartilhamento, são formas de você alongar o seu passo, né? Então, para você ter uma operação
mais distante, você tem que ter a tua equipe mais próxima. Então, para você ter uma equipe mais próxima, você tem que ter uma atuação numa cidade como essa, por exemplo, de Barreiras. Para você atender Luiz Eduardo, você tem que estar em Barreiras, pelo menos, para você poder se deslocar ali. Então, nós, por exemplo, estamos lá em Barreiras e Luiz Eduardo. Então, um provedor que quer atuar numa área dessa, atender o agronegócio, fazer uma ponte, né, usar essa infraestrutura como uma ponte, eu acho que é o caminho, né? Então, acho que fala muito com o que a gente está discutindo aqui, de compartilhar as infraestruturas, de se juntar e fazer parcerias, amigos, né? Como diz o Arcanjo ali, de empresas do setor que se juntam para conseguir atender uma solução e levar a conectividade e acoplar essas soluções, né? Que são muito necessárias para o setor de agronegócio. Né? Se tiver pergunta aí, é só levantar a mão, tá? Que a gente passa a palavra. Onan, você chegou também a comentar, também pegando essa parte de segmentação, aí uma pergunta para você, né? Se entre seus colegas aí, provedores, se você tem conhecimento de algum deles que fez algumas ofertas, eu não digo nem oferta, mas eu digo mais um esforço comercial segmentado, por exemplo, de uma oferta para contadores, por exemplo, em que ele agrega soluções que os contadores usam, ou clínicas, ou, né? A oferta dele pode ser até universal, ou seja, ele, obviamente, quem quiser comprar, ele compra, mas o esforço comercial tem um foco. Se você já observou aí entre seus colegas empreendedores aí na área, se você já reparou que se alguém está praticando esse tipo de ação. Certo. Então, sim, né? O que eu vejo hoje, não para esse foco no mercado, por exemplo, seja ele contador, seja ele uma medicina, mas em próprio outros provedores. Né? Eu vejo um foco hoje maior de atendimento de provedores que atendem outros provedores, né? E consegue chegar com uma solução até esses clientes, esses pequenos, essas empresas, né? Ou até grandes empresas, né? Mas o que eu vejo mais, né, direcionado na parte comercial, nessa questão de provedores atendendo os provedores para chegar até clientes finais. E, assim, eu só vejo com bons olhos essa questão, porque existem vários benefícios quando isso acontece, né? No caso, por exemplo, você, ao contratar ou ao fazer essa parceria de compartilhamento, você já pega uma infraestrutura pronta, né, onde já tem um backbone pronto, consolidado, onde você não precisa gastar ou ter uma equipe ali de manutenção nessa rede, né, porque isso tudo já é direcionado para o próprio provedor que está oferecendo o serviço, né? E se tratando de cliente final, eu vejo várias ofertas relacionadas a esse mercado. Posso dar um exemplo, né? A gente conseguiu atender esses últimos tempos aí hospitais de campanha com telefonia, né? Telefonia e telemedicina, né? Que a gente chegou com a internet e telefonia, né? Onde que tinha mais de 800 ramais, né? Entre esses hospitais, onde faziam um atendimento, né? Dos clientes, e a Novácia foi uma parceira, né? Que entrou com esse serviço e conseguiu colocar até outros parceiros com outros serviços lá para poder atender também. Obrigado. Bom, pessoal, então, chegando ao fim aí do nosso painel, agradecendo a presença de todos, agradecemos aqui a presença dos ilustres painelistas, e passo aí o comando aqui para a organização do evento. Muito obrigado a todos.